Oi, somos da seção consular do Consulado dos Estados Unidos no Brasil. Estamos aqui para conversar sobre um assunto muito importante, é tirar o visto. Na verdade, a gente quer ajudar vocês e não sejam vítimas de fraude, da tentativa de mentir na entrevista, tá? A gente tem muitas dicas boas para vocês. É só o oficial consular que pode determinar se você é qualificado para o visto ou não. Ninguém pode garantir a aprovação de visto. E o processo do visto ficou mais rápido e eficiente. É. Nós temos nas nossas redes sociais, nos nossos websites, as informações necessárias para que você possa preencher o formulário, agendar a entrevista, quais são os documentos que você tem que levar. Tudo isso está com fácil acesso, está em português, então ficou muito mais simples, né? E se vocês tiverem dúvidas, usem os nossos contatos, usem as nossas redes sociais. E para começar a conversa hoje, vamos falar da pergunta que a gente recebe mais, né? A maior reclamação é que o visto é caro e difícil. E o que você acha disso? Pois é. Gente, isso é boato. Não é verdade. Por isso que as pessoas acham que tem que contratar alguém, né? Para ajudar vocês a preencher o formulário e tudo mais. Mas não precisa. E, na verdade, é bem melhor fazendo sozinha. Porque é você que é responsável pelas informações no formulário e das suas respostas à entrevista. A taxa do visto é $160, tá? Tem agentes de viagens que ajudam vocês, eles cobram uma taxa, né, para fazer isso, são profissionais, ajuda mesmo. Mas o valor do visto é $160, tá? Fazendo isso sozinha, o formulário é em inglês, mas tem uma dica, né? Pega aquele mouse, coloca em cima da pergunta em inglês e aparece tradução em português. Isso é o formulário. Daí, a entrevista não precisa falar inglês. A gente tenta, né, falar português com vocês para facilitar. E aí o que acontece com a pessoa que mentiu ou levou o documento falso durante a entrevista? Gente, não caiam nessa. Isso é a pior ideia de mentir na entrevista, ou mentir no formulário. A gente tenta o máximo de descobrir fraude e tentativas de fraude. A gente trabalha com a polícia. O nosso foco, de verdade, são os vendedores de documentos. As pessoas que estão oferecendo golpes. Eles até cobram, tipo, 10 mil, 20 mil reais para o papel. E eles têm que responder para esses crimes. Até a pessoa que chega no dia de entrevista e mente tem que responder a essa fraude, né? Sim. Fraude é crime. É um crime. E aí, o que acontece com essa pessoa, né? Ela já mentiu, ela já apresentou o documento falso, ela vai se tornar inelegível. Ela não vai poder receber um visto por alguns anos. Às vezes, ela não vai poder receber o visto para sempre. E, além disso, vai responder criminalmente. Pois, dependendo do que ela fez, vai ser necessário que ela se apresente à justiça e responda pelo tipo de documento que ela apresentou. Nós encontramos alguns vendedores já. Eles já estão presos, já estão respondendo. Eles são o nosso foco. Então, gente, não caiam nessa de fazer documento. É fraude. Não né? vale a pena. Tem consequências, gente. E aí, o que você pensa dessas pessoas da internet com dicas infalíveis para você não ter o visto negado? Eu aconselho, né, de seguir os nossos canais, nossas redes sociais. Não ouçam essas dicas que podem ser erradas online. Não vale a pena. Não vale mesmo, né? Não. Mas e se a pessoa, então, viu essas dicas, sabe de alguma coisa e quer denunciar? Como ela entra em contato com o consulado? Então, a gente tem um e-mail que é denuncias@state.gov, tá? Isso serve para entrar em contato com a gente se você quer falar sobre alguém que pode ser vítima, né, de uma tentativa de fraude. A gente usa essas informações, que tudo é anônimo, né, para correr atrás de vendedores de documentos, porque até ajuda o próximo brasileiro que talvez vai cair nessa. E uma dica para quem quer tirar hoje o visto de turismo? Então, se você não lembra de mais nada de hoje, fala a verdade. Simples, só fala a verdade.
de novo, vocês são responsáveis, né, pelas informações nos formulários. O formulário é bem simples, a gente já deu dicas. Se você, teve o visto negado e no futuro você quer tentar de novo, vai ser bem difícil se você mentiu naquela primeira vez, não é? E tem mais uma coisa, o oficial consular sabe os tipos de pergunta que ele precisa de acordo com cada caso. A gente não tem uma lista de documentos adicionais, a gente só tem aquilo que está no site que é obrigatório. Os adicionais é a sua sensação, o que você acha que vai ajudar no seu processo. Pegue esses documentos, leve. Se o oficial pedir, é só apresentar. E também essa entrevista é mais uma conversa, né? É uma conversa, a gente quer saber de você, sua história, seus estudos, seu trabalho, seu motivo de viajar. É bem simples, não tem mistério. É uma conversa com você. E, na verdade, a gente não, recomenda que você se prepare muito e só chega lá no dia e fala a verdade. E as pessoas não acreditam, né? Mas a maioria dos vistos é aprovado. Então é isso. Né? Muito obrigada por assistir o nosso vídeo de hoje. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, entrem em contato com a gente. Isso. Facebook, Instagram, YouTube, os nossos websites e os e-mails. Dá para colocar um comentário, tirar uma dúvida com a gente aqui mesmo. Tá bom? E não percam nossas próximas lives, né? Tá bom? Obrigada, gente. Tchau. Até logo.